Bom, hoje é o primeiro módulo, Clínica Médica. Primeira aula sempre eu começo por hipertensão e diabetes. Dois temas que caem em qualquer concurso que vocês pensem em fazer. Qualquer um. Diabetes bem mais do que hipertensão, mas hipertensão, isso tem uma explicação. Hipertensão não tem muito para onde fugir, sempre se perguntam as mesmas coisas. Diabetes, o leque é muito mais aberto, em termos de pergunta a se fazer. A base da aula de hoje, diabetes, caderno de atenção básica 36, que eu vou mostrar. Tratado de enfermagem médica cirúrgica Bruno e Sudart. E diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes, 2022. A apostila está atualizada dentro da diretriz. E hipertensão, caderno de atenção básica 37 e a diretriz da Sociedade Brasileira de Hipertensão. No meio do trajeto ali, eu vou mostrar para vocês algumas coisas que remetem ao caderno de atenção básica 35, que é o de doença crônica, que eu não abordo, mas eu relaciono ele, né, em um determinado momento, porque ele vai falar basicamente dos fatores de risco para as doenças crônicas. Então ele vai aprofundar mais a discussão de alcoolismo, tabagismo, a questão do exercício físico, de dieta. Então entra como uma leitura complementar. E nessa atualização que eu fiz do material, eu coloquei o manual do pé diabético, que tem sido cobrado bastante agora, e a gente precisa ver algumas coisas que dele aparecem. Tá? Então é um material que está bem atualizado. Eu sempre recomendo o seguinte: olhe o concurso que você vai fazer e foca se tem bibliografia. Se não tiver bibliografia, tem que estudar tudo que está aí. Se só tiver escrito saúde do adulto, tem que estudar tudo. Se tiver escrito só diabetes e hipertensão e nenhuma referência bibliográfica, tem que estudar tudo. E se por um acaso tiver escrito caderno de atenção básica 37 e 36, é bom estudar tudo, porque de certa forma vocês matam qualquer questão que vier. Até porque os assuntos vocês vão ver que se interligam. Então, na prática, estudem tudo, né? Conhecimento nunca é demais. Vamos lá, vamos começar primeiro com diabetes. E é um assunto que abre mais o leque. E a gente consegue ver, aqui estão, né, os dois livros. Lembrando que aqui o Brunner, da foto, é a 12ª edição. Mas, na verdade, na apostila de vocês está a 13ª. E já revisada em cima da 14ª. Então, o que está aí está dentro do que o Brunner atual fala, mas eles não trazem muita divergência entre as edições, então não faz muita diferença. Caderno de atenção básica 36, que é o de diabetes. E aí, aqui, daqui a pouco eu vou citar para vocês, entram as diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes, né, que é a mais atual, que tem caído em alguns concursos. Então a gente tem que ver, porque tem uma parte dela lá que trata da enfermagem, de ações de enfermagem, e a gente precisa entender alguns pontos. Bom, falar de diabetes é falar de um paciente. O diabético oxigena bem? Periferia? Tem boa defesa para infecção? Não. Ele cicatriza bem? Boa cicatrização, quando ele está descompensado. Isso é o diabético descompensado, né, gente? Porque o diabético compensado é igual o hipertenso compensado. Ele só tem a doença, mas ele não tem problema nenhum pelo fato de estar compensado. Agora, quando ele está descompensado, é que é o problema. Então, repara, ele não oxigena bem, ele não tem boa defesa para infecção e ele não cicatriza bem. Por que não? Pessoal de casa, essa pergunta é para você também, que está me ouvindo. Porque o silêncio que está aqui é para que você responda. Vocês entenderam como lá no fim a gente sabe responder certo? O paciente diabético oxigena bem? Não. Ele cicatriza bem? Não. Ele tem boa defesa para a infecção? Não. Isso a gente sabe, e a gente não titubeia. Vocês responderam na mesma hora, e responderam certo.
O problema é o porquê. E, na verdade, o porquê, ele não passa pela resistência. A palavra não é essa. Embora o conceito a que se remete, eu entendi qual é. Mas a palavra não é essa. Tá? Então vamos entender fisiopatologicamente como a doença se comporta, porque vai ajudar a vocês entenderem as doenças que ela causa. Porque vai chegar um momento em que eu vou ter que falar que ela agride o rim, como você falou, e falou bem. Agride o rim. Ok, mas por quê? Por que agride o rim? O que acontece para agredir o rim? Tem um porquê. E é esse o porquê que faz a gente agir, né, de forma preventiva. Que faz a gente entender qual é o papel do enfermeiro, não só na prevenção das complicações, porque a doença em si, a gente não tem muito como prevenir, você pode até, né, trabalhar o conceito de evitar que fatores de risco, né, tentem retardar, mas tem um cunho genético nessa história que você não consegue intervir. Quando ela é genética, a genética vai vir e vai vir com tudo. Então a gente vai atuar o quê? Preventivamente. Por exemplo, eu, Valdemir, depois quando eu for falar sobre hipertensão, eu vou falar um pouquinho sobre o Valdemir paciente. Eu sou hipertenso. E não necessariamente isso seja um problema para mim. Porque a doença está controlada. E estando controlada não é problema nenhum. Então o nosso papel é controlar, né, ajudar ao paciente a entender como controlar a sua doença para que evite lesões de órgão-alvo. Então, ao longo da nossa conversa, eu vou trazer uma série de informações para que vocês entendam, tá, que se conseguir visualizar a fisiopatologia, se conseguir visualizar que essa fisiopatologia leva às complicações, vocês já deram algum passo para evitar as pegadinhas de prova. Porque o cara joga exatamente nessas palavras-chave que a gente vai trabalhar. Tá? Então a primeira coisa é entender o seguinte. De forma normal, 80% do líquido está aqui dentro das células. Líquido intracelular. Dentro da célula você tem potássio, uma menor quantidade de sódio, mas tem glicose também porque é energia. O líquido extracelular, nós temos no intravascular, que faz parte do extracelular, e o intersticial, a mesma composição. Então existe um equilíbrio entre esses dois meios aqui, e esse aqui é um mundo à parte, que é o intracelular, com a sua composição funcional. Quando eu como alguma coisa extremamente doce, logo depois me dá o quê? Por que dá sede? Por que quando eu como alguma coisa salgada dá sede? Aí o conceito é o mesmo, só muda a substância porque glicose e sódio são osmós efetivos. E dentro dessa condição de serem osmós efetivos, onde eles concentrarem, eles vão puxar água. E esse movimento da água só para quando equilibra. Ok? E aí dentro desse conceito, quando eu como alguma coisa muito salgada, eu desequilibrei os meios. E a glicose, que do processo digestório vem para dentro do vaso, enquanto ela estiver no vaso, ela fez o quê? Aumentou a osmolaridade sanguínea. E ela começa a puxar o quê? Água dos tecidos. No momento que sai água do interstício para dentro do vaso, o interstício, que tem mais sódio do que a célula, fica mais concentrado em relação à célula, porque perdeu água para o vaso sanguíneo. Consegue enxergar isso? E ele mais concentrado puxa água de quem? Da célula. Então, no final do processo, quem perdeu água? A célula. E ela ativa o centro da sede para que você reponha essa água. Isso vale para sal, isso vale para açúcar. O diabético não tem insulina, ou tem e ela não consegue agir corretamente para colocar a glicose para dentro. A glicose acumula onde, gente? Na corrente sanguínea. Começou a puxar água. E no momento que puxa água, quem perde água? Efetivamente, a célula. Célula desidratada não funciona corretamente. Meio seco não favorece cicatrização. O paciente não cicatriza bem. Meio
hiperosmolar, com excesso de glicose, fala do leigo. O sangue do diabético é grosso. Fala do técnico. O sangue tem uma osmolaridade aumentada. E no momento que ele tem uma osmolaridade aumentada, entre aspas, grosso, ele não vai circular bem em capilar. E onde tem capilar, vai sofrer. O diabético oxigena bem periferia? Não. Ele tem boa resposta para a infecção? Não. Porque ele está com sangue hiperosmolar. E aí, quando a gente entra corrigindo e tirando glicose do vaso sanguíneo e colocando para dentro da célula, ele equilibra de novo os meios e os processos metabólicos vão acontecer normalmente. Essa primeira parte deu para entender? Então, basicamente, qual é o nosso objetivo enquanto profissional de saúde? Manter a osmolaridade sanguínea. E para isso eu não posso deixar a glicose acumular. Se glicose concentrar na corrente sanguínea, o paciente se torna hiperosmolar e todo esse processo vai acontecer. Onde tem capilar, vai sofrer. Retina tem capilar, rim tem capilar, cérebro tem capilar, coração tem capilar, locais que são órgãos-alvos da doença. Tá? Neurônio, para funcionar bem, precisa de oxigênio e glicose. No caso do diabético descompensado, não recebe nenhum dos dois. Não recebe oxigênio por conta da circulação deficitária e não recebe glicose porque não tem insulina para botar para dentro. A gente vai ver que ele vai desenvolver as neuropatias da vida. Tudo bem nesse início? Então, qual é a questão fisiopatológica do diabetes? Aumentar a osmolaridade sanguínea. E é ela que tem que ser compensada. Ok? Dito isso, agora deixa a apostila de lado, porque qual é a ideia? Vocês entenderem o que é diabetes, em especial as vertentes de concurso. Tudo, absolutamente tudo e mais coisas do que eu vou projetar aqui está na apostila, está no material. Depois, com calma, vocês vão ver. Só que aqui eu vou juntar informações e trazer coisas que estão lá na frente para cá, para linkar com algo que eu vou falar agora. E vai ficar muito mais fácil vocês entenderem quando a banca pergunta. Tá? Quantos tipos de diabetes nós temos, gente? Respostas que eu ouvi, tá? 3. Aí 4, 5. Alguém dá mais? 6, 7, 10. O problema é que se botar 10, a gente vai ter que dizer quais são. Então vamos lá. Diabetes tipo 1. Diabetes tipo 2. Gestacional. Secundária. Dependendo da bibliografia, teremos ainda LADA e MOD, que alguns falam MUD, que são tipos, mas olha como eu falei, dependendo da bibliografia, porque dependendo da bibliografia só serão 4, porque LADA e MUD vão para dentro de uma dessas discussões. Tá? Mas a coisa está muito além de apenas os 3 tipos que a gente costuma falar mais. Tipo 1, tipo 2 gestacional. Então não podemos esquecer que tem o secundário. Tá? Secundário o nome diz. É secundário a alguma doença. É secundário a alguma doença. Então ela poderá aparecer dependendo da situação. Como, por exemplo, síndrome de Cushing. Síndrome de Cushing é uma patologia de aumento de cortisol que aumenta a glicemia a ponto do paciente abrir um quadro de diabetes. Esse diabetes, ele só aparece por conta de Cushing. Quando você controla o Cushing, ele some. Então, ele é secundário. Ok? Bem, mas aqui nós vamos tratar de 2 tipos, o tipo 1 e o tipo 2, que são os mais comuns em prova. Tá? O gestacional, Luciane trata na aula dela. O secundário, a gente só cita, para vocês lembrarem, e quando eu for dar endócrino para vocês, eu vou citar de novo, para lembrar e linkar com a patologia. Então aqui a gente vai se deter nos 2 tipos principais, tipo 1 e tipo 2. Tá? Então, por exemplo, quando a gente fala do tipo 1, o perfil desse paciente é não produzir insulina.
Ele não produz insulina. E a partir daí, a epidemiologia é um paciente jovem, tanto que antigamente era chamado de diabetes infanto-juvenil, tá? Diabetes do jovem e magro, em contrapartida ao diabetes tipo 2, que tem sobrepeso / obesidade envolvidos. Esse paciente inicia abruptamente e de maneira precoce o quadro clássico da doença, que são os 4 P's: poliúria, polidipsia, polifagia e perda de peso inexplicada. Então, esses 4 P's clássicos do diabetes, pergunta das mais básicas de concurso, quais são os 4 P's do diabetes, né? Eles são ligados ao diabetes tipo 1. Porque o diabetes tipo 1 é clássico apresentar os 4 P's. Esse paciente não tem insulina, então a insulina não vai colocar a glicose para dentro de jeito nenhum. E a célula precisa de glicose, então ela vai começar a estimular o centro nervoso com mensagem de que ela precisa de glicose. E isso vai gerar quebra de reservas de glicose no organismo. O fígado guarda reservas de 2 formas. Ele pode montar uma própria molécula de glicose através de um processo chamado gliconeogênese. Ou ele pode quebrar as suas reservas de glicose num processo conhecido como glicogenólise. Tá? Ou a gente pode obter glicose a partir da quebra de gordura, chamado lipólise. E é desta quebra de gordura que geram corpos cetônicos, compostos que são ácidos, mas que os rins excretam numa quantidade normal. O problema é que no diabetes descompensado tipo 1, a quebra das reservas de gordura se dá numa velocidade muito maior do que o rim é capaz de excretar. Então esses corpos cetônicos começam a se acumular no organismo e o paciente faz uma complicação que é típica do diabetes tipo 1, a complicação aguda chamada cetoacidose diabética, porque são compostos ácidos, se acumulam no sangue e geram acidose. E aí vem a banca e pergunta para vocês, quais são os 3 sinais clássicos da cetoacidose diabética? Porque existem outros, tá? Mas ela fala quais são os 3 sinais clássicos. E os 3 sinais clássicos são: se eu estou falando de um paciente diabético descompensado, a glicemia está lá em cima. Hiperglicemia. A gente viu que a célula perde água. Desidratar são, gente, independente do tipo de diabetes. Falou diabetes? Está descompensado? Já raciocina. Diabetes descompensado tem 2 problemas: hiperglicemia e desidratação. Guarda a sua pergunta 1 minutinho. Ela perguntou sobre a resistência insulínica. Guarda 1 minutinho, porque daqui a pouco eu vou falar do diagnóstico. A gente explora melhor isso, inclusive em relação a sinais e sintomas. Mas deixa eu... Ou até melhor, quando eu passar para o diabetes tipo 2, a gente já aborda, tá? Porque aqui não cabe resistência insulínica, por isso eu vou segurar. Aqui é a ausência. É no tipo 2 que a gente discute a resistência. Então, olha só, pergunta de prova. Quais são os sinais clássicos? Observem que existem outros sinais de diabetes, como, por exemplo, respiração de Kussmaul, hálito cetônico, mas os sinais clássicos são hiperglicemia, desidratação e acidose metabólica. Então, quando o banca pergunta para vocês quais são os sinais clássicos, você já tem que partir da premissa que 2 você já tem na mão, porque se o cara está descompensado, ele está hiperglicêmico e desidratado. Agora, um detalhe importante. Tem banca que não fala que é tipo 1. Ela vai caracterizar da seguinte forma: paciente de 15 anos, magro. Quando coloca desta forma, você já tem que pensar o quê? Aí ele bota que fez os 4 P's. O cara descreve o diabetes tipo 1, mas ele não diz que é tipo 1. Você tem que enxergar no texto a etiologia do tipo 1. Por isso que eu boto aqui a sequência de raciocínio. E aí ele pergunta quais são as complicações, ou ele pergunta qual é a complicação aguda desse tipo de diabetes, ou ele pergunta a questão dos sinais clássicos. Então, o sinal clássico: hiperglicemia, desidratação e acidose. Como eu falei, isso aí está lá no final da apostila. Então, não tenta acompanhar agora não, olha para cá. A gente vai trabalhar hoje mais com o visual para entender o que tem que se discutir, e depois vai chegar o momento que eu vou passar pela apostila junto com vocês. Tá?
Então percebam, gente, falou de cetoacidose diabética, qual é o tipo de diabetes que a gente está discutindo? Tipo 1. Não cabe falar de cetoacidose diabética em tipo 2, porque isso é típico de quebra de reservas. E quebra de reservas você só faz quando você não tem insulina. A gente vai ver isso, tá? Bem, existe no Caderno de Atenção Básica 36 a descrição de 2 tipos de diabetes tipo 1. O 1A, que é autoimune, e o mais comum. E o 1B, que é outro subtipo. Isso aqui é mais para vocês entenderem que o tipo 1 é genérico. Hoje já se fala em subdivisão, então não se espantem. Ninguém vai perguntar quantos tipos de diabetes tipo 1 tem. Mas eles podem citar numa resposta de concurso, diabetes tipo 1A. E aí você não se espanta com a informação, uma vez que você sabe que agora, né, tem uma subclassificação de 1A e 1B. E o 1A é o mais comum. Se estamos falando de ausência de insulina, qual é o único tratamento previsto para esse paciente? Insulinoterapia. Então não dá para errar a questão que fala que o paciente diabético tipo 1 está usando hipoglicemiante oral. Não, hipoglicemiante oral não fala para esse tipo de paciente. Aí é o tipo 1 mesmo. Deu para caracterizar o tipo 1? E aí quando você fala dos tipos de diabetes, como eu falei, tipo 1, que se subdivide em 1A e 1B. Como eu disse, tem bibliografia já atual colocando a LADA, que é a diabetes autoimune latente do adulto, separado, tá? E uma outra chamada MUD, também separado, mas elas ainda, na bibliografia que está na maioria dos concursos, elas estão, a MUD ainda é discutida, né? A MUD, na verdade, gente, hoje já é entendida como um híbrido entre o tipo 1 e o tipo 2. É paciente que apresenta as duas características. Tá? A LADA é um tipo de diabetes autoimune, tá? Que traz muitas características do tipo 1, então por isso que ela fica aqui dentro. Mas é um paciente que é adulto e desenvolve características do tipo 1, tá? Com doença autoimune. O secundário, o gestacional e o tipo 2. Bom, os 4 P's do diabetes se explicam na sequência da fisiopatologia. Então vamos lá. Nós quebramos as reservas para conseguir glicose, quer dizer, o organismo quebrou suas reservas. Perda de peso inexplicada. Lembra que faltou glicose dentro da célula porque não tem insulina? Então a célula fica estimulando o centro da fome. Polifagia. Lembra da desidratação celular porque perdeu água para o intestício? Polidipsia, sede intensa. E essa glicose que está em excesso na corrente sanguínea, que não vai entrar porque não tem insulina, ela está puxando água. Isso faz subir, né, ter uma sobrecarga circulatória. O rim entra na jogada e começa a filtrar. O rim não é para eliminar glicose na urina, gente. Glicose é energia. Então, normalmente, quando o rim filtra a glicose, existem receptores internos que captam essa glicose e botam de volta para dentro do corpo. Ela é reabsorvida se tiver uma quantidade normal. Estando aumentado, os receptores são todos ocupados e glicose começa a ir para a urina. Só que ela é osmol efetiva. Quando ela vai para a urina, ela faz o quê? Concentra e puxa água. E isso faz aumentar o volume urinário num processo conhecido como diurese osmótica. Só que essa glicose que sai, ela lesiona o néfron e isso inicia o processo de lesão renal, que lá na frente vai gerar uma insuficiência renal crônica. Tá? Bem, já o tipo 2, o paciente produz insulina. Então, o que acontece é uma deficiência relativa da insulina. E muito por quê? Porque os tecidos vão ficando resistentes à ação da insulina. Então, o paciente começa a ter gradativamente, hoje a medicina já entende isso, e os médicos já começam a pedir não só glicemia, mas pedir a dosagem de insulina. E entendendo que se o paciente estiver em sobrepeso ou obeso, ou com uma condição genética que favoreça,
e ele tem uma insulina crescente, isso é resistência insulínica. Tanto que alguns médicos optam por iniciar um tratamento com hipoglicemia oral, mesmo que ele ainda não tenha patamares sanguíneos de diabetes. Porque ele sabe que se deixar o paciente vai entrar no quadro diabético. Então, a resistência insulínica, ela dificulta a glicose entrar em alguns tecidos. Em outros não, outros é absolutamente normal. E o fato da glicose entrar nos tecidos, independente de ter um grau de resistência, faz com que, neste tipo de diabetes, não se necessite quebrar reservas. Porque a glicose vai chegar dentro da célula. Pode chegar em menor quantidade, mas ela chega. Então, no momento em que chegou, a célula não vai enviar estímulo dizendo que está precisando de glicose. Então, o tipo 2 não faz quebra de reservas. Não fazendo quebra de reservas, gente, teoricamente, de uma forma clássica, dificilmente o diabetes tipo 2 faz cetoacidose diabética. Isso é um quadro típico do diabetes tipo 1. Embora, se ele tiver com infecção ou muito estressado, isso pode acontecer num grau de resistência insulínica muito alta. Mas para concurso, o raciocínio é, falou cetoacidose diabética, qual é o tipo de diabetes? Tipo 1. O tipo 2 não faz num quadro clássico, ok? A estrutura epidemiológica também é diferente. Enquanto no tipo 1 você tem jovem, magro, aqui eu tenho sobrepeso ou obesidade presente com histórico familiar de diabetes tipo 2, porque tem uma condição genética associada. Tá? Tipo 1 também tem, mas aqui é mais marcante a história familiar. Só que qual é o grande problema deste tipo de paciente? Como ele entra com a glicose para a célula, os níveis glicêmicos dele, no início da doença, não são altos. Estão acima do normal, mas não são tão altos a ponto de produzir uma descompensação. Esse cara pode ficar 20, 30 anos com o sangue hiperosmolar, dificultando a oxigenação do tecido, dificultando levar nutrientes ao tecido e lesionando o órgão-alvo durante todo esse tempo. Então ele não faz os 4Ps como forma clássica. Quem faz o 4P é o diabetes tipo 1 porque já é imediato. Aqui não, o nível glicêmico dele aumenta um pouco, mas não o suficiente para ter os 4Ps. Então nesse caso aqui, o paciente apresenta a lesão de órgão-alvo, que já é a complicação, como às vezes o primeiro fator. Vou dar um exemplo. O cara infarta, 50, 60 anos, vai para a emergência do hospital. Chega lá, colhe os marcadores cardíacos. Quando a gente faz a análise, vem lá 350 de glicemia. Aí você vai, pô, tudo bem, o infarto eleva a glicose, mas não nesse nível. Aí tu começa a investigar, pergunta, o cara, não sou diabético não. Aí se faz a glicemia de jejum e descobre que o cara estava diabético, sem saber. E o infarto já é decorrência da doença, como complicação. Então a lesão de órgão-alvo, e isso acontece com a retina, quando subitamente ele começa a diminuir a acuidade visual, vai procurar o médico, faz o fundo de olho e já detecta as lesões retinianas, fruto de um período longo de agressão. Mesma coisa, tá? O rim, quando o paciente já começa a diminuir filtração urinária, começa a apresentar sintomas urêmicos, e aí quando vai investigar, a lesão renal já está instalada. Epidemiologicamente falando, a partir de 45 a incidência é maior, já começa a partir de 30. Foi como ela falou, por isso que começa a partir dos 30. Exatamente isso. São lesões, gente, que levam anos, e quando eu falo anos, anos mesmo, 10, 15, 20 anos, para você agredir o órgão. A pessoa está hiperglicêmica sem saber. Sem sinal e sintoma. Tá? E aí, o único sintoma é a lesão de órgão-alvo. Aí vem a banca e pergunta para vocês. Essas lesões de órgão-alvo são divididas em dois grandes grupos. Microvascular e macrovascular. Aí vem a pergunta, quais são as lesões microvasculares, que é o mais comum se perguntar, ou quais são as lesões macrovasculares. Macrovascular, gente, é infarto e AVC, ou AVE, dependendo da terminologia adotada. É o acidente vascular cerebral e o infarto agudo. Essas são macrovascular. E microvascular,
nefropatia diabética, nefropatia diabética e neuropatia diabética. Então retino, nefro e neuropatia diabética. Pergunta de prova, tá? Isso aqui cai. Bom, e dentro dessa proposta, né, o tratamento do diabetes tipo 2, ao contrário do diabetes tipo 1, que só tem um tratamento, que é a insulina, aqui eu posso modificar o estilo de vida, dependendo do momento em que eu pego esse paciente, hipoglicemiantes orais, e aí, se eu não der jeito, aí sim, tratamento insulínico, tá? E esse paciente faz uma complicação aguda. Ele faz uma complicação aguda. Vamos agora separar bem. O que eu falei das complicações crônicas, lesão de órgão-alvo, são complicações crônicas, gente. Leva de 5 a 10 anos para começar a lesionar o órgão-alvo. Então, essas complicações crônicas são divididas em dois grupos, macrovascular e microvascular. Do ponto de vista de complicação aguda, nós vamos ver que tem 3 complicações agudas do diabetes. A hipoglicemia, que afeta qualquer tipo de diabetes, e cetoacidose diabética, que é a complicação aguda do diabetes tipo 1, e a síndrome, olha o nome, não cetótica, porque não forma corpos cetônicos, porque você não tem quebra de reservas. Síndrome não cetótica, hiperglicêmica, porque aumentou a glicemia, hiperosmolar, porque aumentou a osmolaridade. Aí a banca vai e pergunta para vocês. É mais comum a primeira pergunta, cetoacidose diabetes. Quais são os sinais clássicos? Mas tem banca que pergunta quais são os sinais clássicos da síndrome não cetótica, hiperglicêmica e hiperosmolar. Gente, falou isso. Quais são os 2 pontos que o diabético sempre parte quando está descompensado? Hiperglicemia e desidratação. São esses 2 que tem que gravar. A cetoacidose só completa a acidose nessa lista. Tá? Então, na hora de estudar, cetoacidose diabética, síndrome não cetótica, hiperglicêmica e hiperosmolar, apresentam de forma comum hiperglicemia e desidratação. A cetoacidose diabética ainda tem a acidose metabólica para fechar o pacote. Tá? Então, esse é o ponto que a gente precisa entender. Isso. A pergunta dela é interessante. Então, essa complicação aguda no diabetes tipo 2, como é que ela chama? Síndrome não cetótica, hiperglicêmica, hiperosmolar. Às vezes a banca inverte, tá? Bota hiperosmolar e hiperglicêmica, dá no mesmo. E no tipo 1 é o quê? Cetoacidose diabética. Foi?